Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Nós somos salvos pela graça de Deus, ou seja, a salvação é um dom gratuito. Não é o que fazemos, mas a graça de Deus sobre nossas vidas que nos conduz à salvação. Na primeira leitura, temos que alguns membros da Igreja da Judéia disseram aos gentios convertidos que eles precisavam ser circuncidados para serem salvos. Paulo e Barnabé levam a questão aos apóstolos que estão em Jerusalém. A igreja agora não é mais um povo, ela é católica, ou seja, é universal. Porém, os cristãos judeus começaram a pregar por conta própria que a salvação só estaria completa após a circuncisão. Isso naturalmente gerou uma grande confusão. Para resolver, os apóstolos se reuniram em Jerusalém para discutir a questão. Em razão das raízes judaicas do cristianismo, é compreensível que a igreja tivesse que lidar com essa questão em um período de transição. Embora os fariseus, inclusive Paulo, tivessem feito oposição implacável a Deus, alguns haviam se convertido e acreditaram em Jesus. E aqui, um grupo deles não conseguiu compreender a liberdade que o Cristo havia obtido para os cristãos. O parecer de Pedro diante da questão é de que a circuncisão era algo totalmente irrelevante após a morte e ressurreição de Cristo. Pedro argumenta que agora nós somos salvos pela graça de Deus, ou seja, não há mais nada que possamos fazer além de crer em Jesus, e isso nos garante a salvação. Não é o que fazemos, mas a graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso nos conduz à salvação. Isso, inclusive, vai ser tão importante para Paulo que muitos dos seus escritos vão reforçar esse entendimento. Pedro lembrou 4 fatos aos seus ouvintes. Primeiro, Deus o escolheu para proclamar o evangelho aos gentios. Segundo, os gentios creram na mensagem que ele, Pedro, pregou. Terceiro, quando creram, os gentios receberam o Espírito Santo. E quarto, o padrão da conversão dos gentios foi o mesmo que o da conversão dos cristãos judeus. Deus não estava fazendo nenhuma distinção ética ao edificar a igreja. Tendo mencionada a incapacidade de judeus e também de gentios para cumprir perfeitamente a lei, Pedro insiste que a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo, o que significa que ela é um dom gratuito. Rituais como a circuncisão não podem salvar ninguém. E como líder da igreja de Jerusalém, o apóstolo Tiago avaliou as alegações de ambos os lados e começou o seu discurso recordando o relato de Pedro sobre o plano de Deus de tomar pessoas das nações pagãs para fazer um povo para o seu nome. Fato que na ocasião chegou a ocasionar a sua própria controvérsia. E assim ele recomenda: sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Note que Tiago não está dizendo que essa maneira é a maneira pela qual as pessoas serão salvas, mas sim
que era algo importante para que o convívio entre aquelas pessoas, judeus e gentios, fosse saudável. E assim ele deixa uma lição de convivência para nós. Se algo que você quer fazer escandaliza algum irmão da igreja, não faça. A interpretação de Tiago vale para nós ainda hoje. Permanecei no meu amor, para que a vossa alegria seja plena. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Ora, sabemos que Cristo, por ser o Filho natural de Deus, é amado pelo Pai desde toda a eternidade, com aquele amor infinito que é o Espírito Santo. Mas como entender que, sendo ele o Filho amado em quem Deus pôs toda a sua complacência, o Pai o tenha entregado à morte? Como harmonizar aquele "como o Pai me amou", que Cristo pronuncia momentos antes de padecer, com o decreto eterno e aparentemente iníquo e cruel à primeira vista, com que o Pai o quis entregar a seus inimigos? Ora, não há dúvida de que Deus é Deus de lealdade, de santidade, de justiça e não de iniquidade. E por isso, não podemos dizer que tenha sido nem injusto nem cruel por parte dele entregar nosso Senhor à morte, senão que, ao contrário, nisto mesmo se manifesta o imenso amor que o Pai lhe devota e com que o Filho lhe corresponde. Meus irmãos, minhas irmãs, o Pai ama ao Filho de uma forma estupenda e fez isso escolhendo-o para a mais alta e importante missão que jamais houve: redimir o gênero humano. E o Filho, ele ama tanto o Pai que obedeceu-lhe em tudo, até a morte, e morte de cruz. Ao entregar seu filho à morte, o Pai expressa ao mesmo tempo a sua severidade por não ter querido perdoar-nos sem a devida reparação, e por isso mesmo não poupou seu filho, mas também mostra a sua bondade por nos ter proporcionado quem nos pudesse redimir, e por isso o entregou por todos nós. E apesar dos horrores do Calvário, o Pai não deixou de predestinar Cristo a uma glória sem comparação, permitindo que ele, uma vez rebaixado sobre as nossas mãos, fosse mais tarde exaltado acima de todos. Assim, por ter se entregado à morte, mereceu ele ser ressuscitado como primícias dentre os mortos. E por ter descido aos infernos enquanto seu corpo jazia no sepulcro, mereceu ascender aos céus. Por ter sido humilhado e confundido, mereceu sentar-se à direita de Deus Pai, com glória e majestade. E por ter se submetido ao poder dos homens, mereceu o direito de julgar a todos. A união que estabelecemos com Cristo mediante a fé é completada e aperfeiçoada pelo amor que dá forma a todas as demais virtudes, além de sentido e valor sobrenaturais à observância dos mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, disse Jesus no Evangelho de hoje, permanecereis no meu amor. Ora, permanecer no amor de Cristo equivale, em outras palavras, a deixar que Ele haja em nós e por meio de nós, transmitindo-nos a sua graça para que realizemos obras dignas de um membro do seu corpo místico. Naturalmente, encontram aqui a aplicação daquelas palavras do Evangelho: vós não podeis dar frutos se não permanecerdes em mim. Pois é dele, como da videira, que recebemos tanto o poder como o fazer. E Jesus nos diz: foi assim como o Pai me amou, inspirando-me o desejo de por todos sofrer e morrer, a fim de a todos salvar, destruída de uma vez para sempre o poder da morte.
E é assim que o Filho escolhido com amor pelo Pai, hoje nos escolhe com o mesmo amor. Assim também eu vos amei, para que saibamos que por obediência aos mandamentos, a nossa vida é luta. É muitas vezes padecer aos olhos humanos e ser derrotado vergonhosamente. Mas é uma vida que, se combatida com fé, é já uma vitória. Porque Ele mesmo já reina triunfante no céu, onde desfrutaremos da plena alegria em Deus. Meus irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.